Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de História. Hoje para falarmos sobre o Iluminismo. Mas turma, antes da nossa aula começar, gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem ativar o sininho, que vocês pudessem curtir os nossos vídeos e principalmente se inscrevessem em nosso canal, pois isso é muito importante para que nossas aulas possam continuar chegando até vocês e que a gente possa trocar conhecimentos aí via o nosso canal Eu Historiador. Galera, falar de iluminismo é falar um pouquinho de continuação de algumas revoluções que ocorreram na Europa durante esse período aí da Idade Moderna e também adentrando para a Idade Contemporânea, período esse que alguns historiadores chamaram aí de a Era das Revoluções devido às grandes revoluções econômicas, políticas que ocorreram neste período. E já que falamos de renascimento cultural e fizemos aí essa comparação entre o Renascimento e o Iluminismo, é para falarmos que o Iluminismo ele acaba herdando do Renascimento alguns pontos, algumas palavras de ordem que acabam sendo recolocadas na pauta de discussões lá no século XVIII, como por exemplo o humanismo, como por exemplo o individualismo. Então podemos fazer essa conexão até para entendermos que o iluminismo ele não nasce da noite para o dia, ele não nasce do nada. Ele faz parte de uma sequência de revoluções que vão passo a passo colocando a burguesia em um cenário de destaque mundial. E o iluminismo também ele vai ser estudado por nós aqui nessa aula de hoje a partir de três pontos importantes que estavam ocorrendo também no século XVIII, que é justamente a questão das revoluções políticas, das revoluções econômicas e também da revolução filosófica, que propriamente vai ser o iluminismo. Turma, o iluminismo, apesar de estudarmos o iluminismo dentro do cenário francês, é bem verdade que o iluminismo ele não nasce na França. O iluminismo ele tem suas origens lá na Inglaterra, uma série de revoluções na Inglaterra que vão ficar conhecidas como revoluções inglesas. O ponto máximo dessas revoluções inglesas vão ser justamente a queda da dinastia dos Stuart, os reis monarcas absolutistas que governavam a Inglaterra lá no final do século XVII acabaram sendo derrubados pela burguesia e a burguesia ela implanta dentro da Inglaterra junto com outras classes que estão ali no meio dessas revoluções inglesas uma nova forma de monarquia, a famosa monarquia parlamentarista, um tipo de monarquia onde, como o próprio nome está dizendo, né, vai existir um rei, mas esse rei ele não vai conseguir mandar, ele não vai conseguir ter o poder todo em suas mãos, uma vez que esse poder vai estar dividido com o parlamento na figura, na pessoa do primeiro-ministro. Aliás, turma, algo importante a ser falado sobre as revoluções inglesas é que as revoluções inglesas elas podem ser consideradas a primeira pode ser considerada, na verdade, né, a primeira grande revolução burguesa ali do século XVII até finalzinho do século XVIII. Nós vamos ter várias outras revoluções, mas essa pode ser considerada a primeira sem dúvida nenhuma. Inclusive, as revoluções inglesas elas vão colocar no cenário mundial a figura de um grande filósofo, de um grande pensador iluminista, que vai ser o John Locke. O John Locke ele vai colocar na cabeça do povo inglês, e essa ideia vai se difundir por outros países, que é justamente a questão de que o povo ele pode sim se revoltar contra um governo mediante o fato de este governo não estar suprindo as carências que o povo deseja, que o povo anseia. Então, se um governo não consegue suprir as carências do seu povo, obviamente este povo ele tem a prerrogativa de se rebelar e de retirar este governo do poder. Além de outras ideias também difundidas pelo John Locke que vão ser importantíssimas para o iluminismo, como por exemplo a ideia e a defesa da propriedade privada. Desta forma, podemos citar e podemos dizer que o John Locke ele vai ser um precursor de todo o processo iluminista. Mas professor, como o iluminismo nasce na Inglaterra se nós estudamos no livro didático que o iluminismo ele ocorre na França? Pois bem, turma, isso é um fato que às vezes acaba prejudicando o nosso entendimento sobre o iluminismo. O iluminismo ele nasce, as ideias iluministas, a filosofia iluminista nasce na Inglaterra, mas ela muito cedo ainda, né, muito novinha,
ela acaba chegando até a França lá no século XVIII. E ela chega na França, a ideia iluminista, mediante um cenário francês não muito positivo. A França, no século XVIII, na contramão do que ocorria na Inglaterra, vivia um atraso político muito grande. A França também vivia ali uma decadência econômica muito grande. Para colocarmos aqui a nível de comparação, a Inglaterra possuía uma monarquia parlamentarista e a França ainda possuía uma monarquia absolutista. A Inglaterra vivia ali o seu processo de revolução industrial, de aquecimento de sua economia, e a França vivia ainda a estagnação do mercantilismo ali do período feudal, uma economia ainda muito baseada na questão da agricultura. Então, de certa forma, existia dentro do cenário francês nesse momento uma espécie de invejinha em relação à Inglaterra. É bem importante que lembremos também que durante muito tempo a Inglaterra e a França elas tiveram rivalidades muito grandes. Então, para um francês, lá no início do século XVIII, ver a Inglaterra se transformando na potência que lideraria o mundo, tanto politicamente quanto economicamente, era algo um pouco constrangedor. Desta forma, a burguesia francesa, olhando para a Inglaterra e vendo o sucesso da burguesia inglesa, acabou se lançando dentro do iluminismo e começou ali a pipocar uma série de crises contra o regime da monarquia absolutista. A monarquia absolutista francesa, nesse momento, ela era governada por nomes importantes do absolutismo, como, por exemplo, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, que ficaram aí no governo francês durante quase todo o século XVIII e era uma monarquia, como o próprio nome diz, muito centralizada. Para observarmos isso, é só vermos aí a frase famosa do rei Luís XIV, quando ele diz o Estado sou eu. Né? Essa frase ela dá para nós a dimensão do quão era centralizada e absolutista essa monarquia francesa. Mas a burguesia não estava satisfeita com essa monarquia. Essa monarquia já não atendia de jeito nenhum os anseios do povo francês. E a burguesia ela vinha procurando, de certa forma, tirar essa monarquia. E a burguesia francesa ela acaba encontrando nos princípios, nas ideias iluministas difundidas na Inglaterra, o ponto central, o ponto importante para começar a minar essa monarquia e posteriormente derrubar essa monarquia. Isso vai acontecer quando a burguesia francesa ela começa a fazer críticas ao regime monárquico, começa a trazer o povo junto com ela, a burguesia, e começa a apresentar soluções, começa a mostrar para a população o que deveria ser implantado no lugar da monarquia absolutista. Um dado importante é que a burguesia ela vai liderar esse processo. Isso é muito importante que seja falado na nossa videoaula, porque o iluminismo ele vai ser também uma revolução burguesa de caráter filosófico, mas sempre nós temos que lembrar desse caráter burguês dessa revolução. E aí, professor, quais eram de fato as críticas iluministas ao antigo regime? Galera, as críticas iluministas ao antigo regime elas se davam basicamente em cima de 5 pontos principais, 5 pontos esses que sustentavam o antigo regime. Quais eram esses 5 pontos? O primeiro ponto era justamente o mercantilismo. Os iluministas, a burguesia iluminista, ela fazia uma crítica direta ao mercantilismo, pois ela acreditava e entendia que o mercantilismo ele não oferecia para a população a questão ali da liberdade de comércio. O mercantilismo ele era tido nesse momento como um sistema econômico muito engessado, onde o governo ele tinha participação. E quando eu digo governo, nós estamos nos referindo ao Estado, uma vez que nós estamos falando aí de monarquias absolutistas, então o Estado ele tinha esse controle total na economia. E a burguesia, obviamente, não via isso com bons olhos, até porque a burguesia ela tinha essa necessidade, ela anseiava chegar a esse poder e poder ter essa liberdade econômica. E nós temos que lembrar que liberdade, liberalismo, foi uma das bandeiras defendidas pelo iluminismo. E o mercantilismo ele não oferecia essa liberdade, ele não dava essa condição de liberdade dentro do campo econômico nesse momento, daí a crítica da burguesia. É tanto que os iluministas eles acabaram colocando
contrapondo-se à ideia mercantilista, acabaram reforçando, fortalecendo aí a ideia do sistema capitalista, uma vez que o sistema capitalista ele parte do princípio básico da livre concorrência. Olha aí, garotada, presta atenção nisso, livre concorrência, ou seja, algo completamente diferente daquilo defendido pelo mercantilismo. A segunda crítica ela estava sentada em cima justamente do regime absolutista. O absolutismo ele era visto como um sistema político que suprimia do cidadão toda a sua prerrogativa de participação na vida pública, uma vez que o monarca ele governava de acordo com os seus interesses. O monarca ele era a própria lei, a Constituição era ele, não existia, né, uma lei feita e cunhada voltada para a questão dos interesses da população e do cidadão comum daquele país, da França. Então existia essa crítica muito grande em relação a isso, em relação à falta de liberdade política dos cidadãos. Isso fez com que os iluministas fizessem uma crítica velada ao sistema absolutista, inclusive defendendo, alguns desses iluministas defendendo a implementação da democracia dentro da França e da queda, obviamente, de alguns reis. É algo que tem que ficar bem claro nessa disputa e nessa crítica ao absolutismo é que os burgueses eles criticavam o absolutismo e não pessoalmente os reis. Não existia essa crítica direta aos reis e sim ao sistema absolutista. Professor, mas como assim? Os iluministas, turma, eles até entendiam e eles até poderiam aceitar a França ter um rei, contanto que esse rei ele não governasse de forma absoluta, assim como aconteceu na França, né? Uma mudança, existe uma monarquia, mas uma monarquia parlamentarista. Isso dá a ideia de que os iluministas eles não estavam muito preocupados com os reis em si, mas sim com a questão do poder absolutista, porque esse modelo absolutista ele não dava para o cidadão a possibilidade de ascender politicamente dentro do seu próprio país. Turma, outra crítica importante do sistema do antigo regime, feita pelos iluministas, era justamente na questão do poder que a igreja detinha nesse momento. A igreja católica, a França era um país de maioria católica nesse momento, a igreja católica ela detinha um poder muito grande dentro da monarquia absolutista, e a burguesia, obviamente, ela lutava contra esse poder. E a luta da burguesia em relação à igreja nesse momento ia muito de encontro ali com a questão da propriedade privada. É fato que a igreja nesse momento ela possuía grandes extensões de terra que pertenciam a ela, e a burguesia ela vivia nesse confronto com a igreja, além de que a igreja ela tinha toda a questão da intolerância, né, religiosa, e a burguesia também lutava contra essa intolerância religiosa praticada pela igreja. Alguns filósofos do iluminismo eles eram até cristãos, mas eles viviam aí nessa batalha contra a Igreja Católica. Turma, outro ponto também importante dentro dessa crítica dos iluministas ao antigo regime era justamente sobre a sociedade estamental. E olha como essa crítica é importante. Ela é importante a partir do ponto de que a burguesia ela fazia parte da base da pirâmide social, como vocês estão vendo aí no cantinho. A pirâmide social ela era basicamente formada pela nobreza que estava no topo e o clero que estava logo ali em seguida, e a terceira camada social ia ser o povo. Esse povo abarcava todas as outras camadas sociais existentes na França, inclusive a burguesia. E professor, por que a sociedade era dita estamental? A sociedade era dita estamental justamente pelo fato, viu galera, de não haver nesse momento a possibilidade de ascensão social. Ou seja, se você nascesse na nobreza, você iria morrer nobre, mesmo embora você perdesse toda a sua riqueza, todos os seus bens. Se você era do clero, você ia permanecer ali. Existia aquela divisão dentro do clero em alto clero e baixo clero, mas de fato todo mundo fazia parte dessa camada. E a burguesia estava ali introduzida justamente junto com o povo. E não é, né, nada, não é nenhum exagero dizer que a burguesia ela não gostava de se misturar com o restante do povão naquele momento, né? Então a burguesia tinha essa vontade de ascender socialmente e quebrar, romper com a sociedade estamental era de suma importância para
essa ascensão social da burguesia francesa nesse momento. Outra crítica da burguesia que era velada ao antigo regime e era muito forte era sobre a servidão. O Estado absolutista ele mantinha em várias ocasiões a questão do trabalho escravo e da servidão. E nós temos que lembrar aqui, na nossa aula, que se a burguesia defendia os princípios capitalistas do liberalismo, da liberdade econômica, na liberdade de comércio, não dava para manter uma sociedade escravocrata, não dava para manter uma sociedade baseada na servidão, uma vez que o escravo ou o servo, eles não ganham absolutamente nem um centavo pelo seu serviço e a economia não ia conseguir girar, não tinha como girar a economia se o cidadão não tivesse dinheiro. É até um princípio básico da economia, né? Não dá para a economia girar se a população não tiver dinheiro para comercializar, para comprar e para vender os seus produtos. Então, a crítica da burguesia, dos filósofos iluministas à servidão, se dava muito por essa questão, além do fato de que alguns filósofos levantaram bandeiras importantes, como Rousseau, contra a escravidão, quando ele dizia que nenhum homem tinha direito de possuir outro homem. Ele fazia, na verdade, nesse instante, uma crítica aberta à questão da escravidão, que não se enquadrava lá nesse momento, já no século XVIII, dentro das perspectivas do sistema capitalista que florescia nesse momento, atrelado à democracia e atrelado também ao movimento filosófico iluminista fortalecido na França no século XVIII. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje nós vimos que o iluminismo ele nasce lá na Inglaterra, muito jovem ele acaba chegando na França ele ganha corpo, se transforma num movimento gigantesco, liderado ali pela burguesia, que vai fazer duras críticas ao antigo regime, principalmente naquele tripé de sustentação do antigo regime, que era justamente o absolutismo, o mercantilismo e o poder da igreja. A nossa aula vai ficando por aqui. Em uma próxima aula nós iremos falar sobre os filósofos iluministas franceses e também iremos discutir sobre como o iluminismo acabou chegando em outras regiões do planeta e como esse iluminismo acabou fortalecendo questões como o capitalismo, como a democracia e acabou se estendendo até os nossos dias, deixando uma herança vasta e ampla para a sociedade atual. Então, galera, tchau para vocês, até a próxima, um abraço.